E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica, Efésios, capítulo 6, o último capítulo de Efésios. Senhor, muito obrigado por essa maravilhosa graça do Senhor que nos permite beber nas fontes da Tua palavra. Maravilhoso é, Senhor, chegando à leitura que conclui, ó Pai, mais um livro da Tua palavra, Senhor. Obrigado pela oportunidade da comunhão de fazê-lo em família. Seguindo a ordenança do Senhor, ensina a criança no caminho que deve andar e ao crescer não se desviar dele. Muito obrigado pelo teu amor, favor e poder nas nossas vidas. Chamamos, eu e minha casa serviremos ao Senhor, nós somos de Deus Pai, somos de Deus Filho, somos de Deus Espírito Santo. Bem, temos no capítulo 6, o último capítulo de Efésios, 24 versículos, e diz do versículo 1 em diante: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e revestindo-vos da couraça da justiça, repetindo o versículo 14 que nos diz: estai, pois, firmes, repetindo o 14 que nos diz: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. Repetindo o versículo 17 que nos diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que, em Cristo, eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. 24º e último versículo do capítulo 6, o último capítulo de Efésios, nos diz: a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, por meio desses 24 versículos, nos fala todo o capítulo 6, o último capítulo de Efésios,
Acerca do lar cristão, filhos e pais, do primeiro versículo, com ênfase ao quarto. O lar cristão, servos e senhores, do quinto versículo ao nono. A armadura de Deus, do versículo 10 até o 20º versículo. Nos fala sobre Tíquico, no versículo 21 e 22, e nos finaliza o capítulo e, consequentemente, o livro de Efésios, a bênção, do versículo 23 a 24. Esse é um daqueles capítulos da leitura bíblica que temos tanta instrução que não há o que falar, a não ser leia com bastante cuidado, com várias vezes, se possível, e com muita reflexão. Tem tanta situação que é destacada com os mesmos versículos. E nesse capítulo há tanta riqueza nos detalhes que por vezes é necessário que se dedique cada vez a analisar versículo a versículo. Aqui nos diz, por exemplo, o versículo 8: certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Meus irmãos, cada um que fizer o que fizer, receberá outra vez do Senhor. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para ele não há acepção de pessoas. É tão importante a gente observar e se vigiar para não ofertar acepção de pessoas, sabe? Não há pecadinho ou pecadão, ou a perfeição ou a ausência dela. Não há diferenças ou deferenças a serem ofertadas entre pessoas. Não me interessa se o irmão, naquele tempo, é o organizador do estacionamento, se o irmão faz um brilhante trabalho na área da limpeza, se ele é o pastor presidente, se ele é o ministro de qualquer lugar, de qualquer circunstância que seja. Todos estamos submissos efetivamente às autoridades constituídas, pois todas elas, nos diz a palavra, ali chegaram pela oportunidade que vos é dada pelo Senhor. Nenhuma autoridade pode se constituir contrária à vontade daquele que é o Pai Eterno Criador. Então, nós devemos efetivamente respeitar as autoridades e orar por eles, para que levem efetivamente as pessoas às tranquilidades por meio das suas ações. Mas não exista acepção de pessoas porque o irmão chega num belíssimo e multimilionário veículo e o outro irmão veio de pés. Que não haja nenhuma deferência porque fulano é a autoridade pública, política tal, e o irmão que ali está sonha em passar num concurso para ser o servidor da área qualquer que seja. Estejamos atentos para que possamos, como nos diz o versículo 10, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, possamos nos, como diz o 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque, diz o 12, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Neste mundo tenebroso, não sou eu que afirmo. Estamos lutando não contra a carne, contra o sangue e a carne, porque isso nós sabemos que como somos, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso.
Primeiro, o mundo é tenebroso e existem dominadores contra as forças espirituais do mal. Alguma dúvida se essas existem? Nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Significa dizer o seguinte, meu irmão: se reveste da armadura de Deus, resiste no dia mau e depois de teres vencido, permanecer inabaláveis. Ou seja, cuidado com a soberba, meu irmão. Você passou pela prova, não vá gritando por aí, eu sou. Não, Deus, eu sou, te condicionou e te deu a felicidade através da sua maravilhosa graça e misericórdia, e você sair vencedor disso. Então, permaneça inabalável, sem euforia, nem para mais, nem sem desespero na hora da prova e sem soberba na euforia da vitória. Permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes. E aí vai, e vai, e vai. É maravilhoso todo o versículo a versículo. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paz seja com os irmãos. Paz seja com os irmãos e amor com fé. Meu amor. Meus irmãos, o amor às vezes necessita ter fé. Porque sem fé, até para exercitar o amor é difícil. Certa feita eu fui fazer uma distribuição de alimentos e ao chegar naquela pessoa que estava ali, diante da necessidade, eu me abaixei para entregar o que estava levando. Essa pessoa levantou-se assustada, com a arma branca na mão, buscando defender-se. Efetivamente, amor tem que ser com fé, com muita fé. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Amor, favor e poder de Deus nas nossas vidas é o que desejo para a minha vida, para a vida de cada um dos meus familiares, nossa família consanguínea, nossa família cristã, nossa vizinhança, respectiva parentela, pessoas em que efetivamente o Senhor Deus tenha levantado como instrumento dele nas nossas vidas, pessoas que Deus tem nos feito instrumento dele nas nossas vidas, tem feito instrumento dele nestas vidas. A você que acessar essa mensagem neste ou em qualquer tempo, as pessoas que temos contato na vida do dia a dia, e não há como encerrar falando do capítulo 6 sem dizer: já parou para perceber que às vezes você faz tudo que está ao seu alcance, está tudo indo caminhando normalmente, quando você está em família num dia super, ultra, mega feliz, do nada aparece um problema, do nada surge uma confusão, uma circunstância desastrosa, meio que apenas para sujar aquilo que estava límpido, agraciado. Pois é, são essas as lutas que são reportadas aqui no versículo 12 de Efésios. Entendamos, meus irmãos, o inimigo não vai atacar aqueles que fazem parte do seu time. O inimigo não se preocupa em quem está em cima do muro, pois quem está em cima do muro já não está no lado correto. Para vir para o lado dele é só escorregar um pouquinho. O inimigo se preocupa em quem está do lado adverso dele, quem está no lado do Senhor. Já parou para perceber que boa parte das vezes, quando a gente está fazendo a coisa certa, aí surgem N circunstâncias e possibilidades, distrações. Olha, o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir, como diz a palavra, mas não é só matar a vida, não é só roubar os bens, não é só destruir, por exemplo, ao quebrar um copo e se esfacela ao chão. Sabe, estejamos atentos, porque o inimigo veio para
matar, roubar e destruir o tempo, a oportunidade de você fazer aquilo que se comprometeu. Sabe, se você tem o dom da comunicação, boa parte das vezes ele destrói a possibilidade de você se desenvolver nessa área. Se você é alguém que é muito focado na família, boa parte das vezes ele rouba o seu tempo, colocando N problemas a serem resolvidos seus, de outras circunstâncias, aparece gente aqui e ali. Você está se programando a semana toda para ir para a igreja, exemplo, naquele dia está tudo certo. Quando você está se preparando, 500 urgências acontecem, retirando de você essa possibilidade. Boa parte das vezes, aqueles que são do Senhor, quantas vezes, meu irmão, você está com tempo, com tranquilidade e nada surge? Aí você simplesmente abre a palavra de Deus e quando começa a ler, chovem compromissos, chovem circunstâncias alheias à sua própria vontade, que é suficiente para que você seja imprescindível, destruindo a possibilidade da sua leitura naquele momento. Sabe? Para finalizar, que o capítulo 6 de Efésios é maravilhoso. Quando meus pais partiram, eu olhei e me vi com algum conhecimento, grato a Deus por eles, e com tanto estudo que eles me deram a chance de ter, formado em Direito, Administração em Marketing, tendo cursado Administração de Empresas, Administração em Marketing, tendo feito Teologia, algumas especializações em Comércio Exterior, enfim, algum conhecimento dentro de mercado. E aí, eu vi meu pai com tanto conhecimento, eu vi minha mãe com tanto conhecimento, que fizeram diferença para tanta gente e não acessaram, por exemplo, as redes, e poderiam, com tanto que tinham, fazer chegar a mais pessoas. E aí, inspirado por isso, sabendo que enquanto eu aqui estiver, ou a minha descendência, parte deles aqui está, decidi entrar nessa de compartilhar o conhecimento. Aqui falo de outras searas, efetivamente, em nenhuma recomendação profissional, é apenas o compartilhar do conhecimento. Que Deus a todos abençoe e proteja. Essa leitura bíblica, se porventura tiver alguém, uma só pessoa, que tiver por alguma dificuldade, não tiver a condição, por ausência de tempo, ou condição, qualquer que seja, de pegar a palavra e pelo menos ouvir, lendo a palavra bíblica, nesse canal, compartilhando o conhecimento. Se alguém, se pelo menos a um for útil, já me dou feliz e satisfeito. Que Deus a todos abençoe e proteja. Eu clamo ao Senhor, ao Pai, continua a me usar, a minha esposa, a nossa bebê, que antes nós consagramos ao Senhor, para que mais pessoas acessem a Tua Palavra e se façam na vida dessas pessoas conforme a Tua vontade. Ela sim, Senhor, é perfeita, justa, é verdade. Te amamos e agradecemos só ao Senhor pelo digno da adoração. Eita, ficou super longo. Deus abençoe.